Então nós vamos fazer o projeto sanitário dessa casa aí que está na tela, certo? É uma casa térrea, que você tem aqui um recuo frontal, certo? Essa parte aqui é descoberta, essa linha tracejada indica a projeção do telhado, essa parte aqui já é a parte construída da casa, né? Aqui uma sala, aqui uma circulação, dando acesso à cozinha, aqui dá acesso aqui aos quartos e ao banheiro, aqui a cozinha tem uma porta para a lateral e aqui nos fundos tem uma área de serviço, tá? Tem um quintal, certo? Quintal descoberto aqui e um afastamento lateral, tanto de um lado como do outro lado. Então, nos dois lados a casa é afastada lateralmente, ela não é colada nos vizinhos. Tem um recuo lateral de um lado como um recuo lateral do outro lado, além do recuo frontal. Então todas essas linhas magenta, né, esse rosinha aqui, é o projeto arquitetônico. Então a gente geralmente faz o seguinte, a gente coloca o projeto arquitetônico num layer só, tá? Que é esse layer que está na cor magenta, esse layer rosa aqui, e fazemos o projeto específico, né, o projeto complementar, em cores outras, né? No caso aqui, o que está em azul são as tubulações de esgoto, tá? Então essas linhas azuis são os tubos de esgoto. O que está em verde aqui são as caixas. Caixas de inspeção sifonada, caixa de inspeção, caixa de gordura. Aqui mais à frente eu tenho o tanque séptico e mais adiante o filtro anaeróbio. E aqui a disposição final do esgoto, tá? Então vamos entender esse projeto, né, primeiro, antes de dimensioná-lo. Então, quais são os ambientes que têm esgotamento sanitário? São os ambientes que têm instalação hidráulica, né? O ambiente que tem água, né, tem torneira, tem chuveiro, é esse mesmo ambiente que vai ter a coleta de esgotos. Então, aqui no caso dessa casa, eu tenho apenas 3 ambientes que vão ter esgotamento sanitário: a cozinha, o banheiro e a área de serviço. Então, o esgoto é sempre coletado da parte mais distante, geralmente dos fundos da casa, e direcionado para frente da casa, ou para jogar no sistema público de coleta de esgoto, ou para um tratamento particular, né? Às vezes, esse tratamento fica nos fundos, mas é muito mais prático, né, colocar na parte frontal, devido à facilidade de acesso de um limpa-fossa, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos entender aqui, ó. O esgoto foi coletado aqui do tanque de lavar roupas, certo? Por esse tubo, e da máquina de lavar roupas. Aí os dois tubos se encontraram aqui numa junção e aí veio para cá até uma caixa. Essa caixa é uma caixa que pode ser de concreto, de alvenaria ou de PVC. Já vem dessas caixas de inspeção prontas de PVC, tá? Mas aqui é uma caixa de alvenaria mesmo. Essa caixa é considerada sifonada porque nós vamos sifonar ela, ou seja, fazer com que a saída fique afogada para que o mau cheiro não venha para essa parte de cá, tá? E aí o esgoto é direcionado aqui adiante para uma outra caixa, que é uma caixa de inspeção simples, que recebe o esgoto do banheiro, ó. Então, como foi feita a coleta do esgoto desse banheiro? Então foi coletado o esgoto aqui do vaso, um tubo, saindo aqui do vaso em direção à caixa de inspeção, que fica na parte externa, certo? Essas caixas têm que ficar na parte descoberta, tá? E depois foi conectado a esse tubo do vaso as outras peças. Antes de conectar as outras peças ao tubo do vaso, foi colocada uma caixa sifonada. Então essa caixa isola o gás fétido no esgoto primário, deixando o esgoto secundário livre desse gás mal cheiroso. Então essa caixa sifonada ela tem uma água interna que faz esse fecho hídrico, né, evitando que o gás mal cheiroso passe aqui para o lavatório, para o ralo do chuveiro, tá? Então o esgoto que vem do lavatório e do ralo do chuveiro vão para essa caixa sifonada, que é um desconector, né, que desconecta o mau cheiro, e daí o esgoto é direcionado, saindo da caixa sifonada, para encontrar aqui o tubo que veio do vaso, e depois direcionando tudo junto aqui para uma caixa de inspeção, tá? Aqui foi ligado a esse tubo que fica entre a caixa sifonada e o tubo do vaso,
uma tubulação de ventilação, que faz com que o gás mal cheiroso que está aqui no esgoto primário consiga escapar para a atmosfera. Então esse tubo vem aqui, sobe embutido na parede e vai até acima do telhado, passando pelo menos uns 50 centímetros do telhado, jogando o gás fétido na atmosfera, certo? E aí, depois de coletar o esgoto do banheiro, o sistema continua aqui. Então, o sentido da coleta é nesse sentido, né? Veio aqui da área de serviço, veio para cá, coletou aqui o banheiro, continuou, aí chegou nessa outra caixa de inspeção. Aí aqui tem a coleta do esgoto da cozinha. Então, o esgoto que sai da pia da cozinha tem que ser conectado a uma caixa de gordura, obrigatoriamente. Essa caixa de gordura ela serve para reter a gordura aqui, para que a gordura não ultrapasse esse limite e vá para o restante do sistema, evitando a obstrução do restante do sistema. E aí, aqui, essa caixa de gordura é limpa de maneira sistemática para evitar que fique obstruída, né? Então, de 3 em 3 meses é interessante fazer a limpeza da caixa de gordura. E aí o esgoto sai da pia da cozinha, vai para a caixa de gordura e depois continua até a caixa de inspeção, que já recebeu o esgoto que veio lá dos fundos, né? Que veio lá do banheiro e da área de serviço. E depois continuou, já tudo coletado, inclusive a cozinha, aqui para frente. Aí foi colocada essa outra caixa aqui para fazer essa curva, porque não é possível fazer curvas no sistema de esgoto externo, a gente chama de subcoletor, esse trecho externo, com conexões. Então essas mudanças de direção e conexão de um trecho com o outro é feito com caixas, geralmente caixas de inspeção, tá? Então não é possível colocar uma curva ou joelho aqui, tá? Também não é possível colocar um T aqui, certo? Tem que ser uma caixa. Aqui não foi possível colocar um T e nem aqui foi possível colocar uma curva, tá? Tem que ser caixas. Então, nessa parte externa, que recebe o esgoto que vem dos ambientes, tem que ser caixas, não conexões, certo? E aí o esgoto seguiu adiante, depois dessa caixa, para fazer a volta, foi para o tanque séptico, onde tem um tratamento primário por decantação, por sedimentação, e depois segue para um tratamento secundário, tratamento biológico, no filtro anaeróbio. E depois segue adiante para o destino final, que pode ser a galeria de águas pluviais, depois de passar por esses dois equipamentos bem calculados e bem dimensionados, tá? Pronto, tá aí o trajeto do meu sistema, né, como foi idealizado. Então, já entendendo como foi idealizado o meu projeto, né, pronto. Então, vamos identificar aqui, foi o que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida. Eu dividi o meu projeto em trechos, né, colocando letras. Ó. Coloquei aqui letra A, letra B, C, D. Para que isso? Para poder separar o que é ramal de descarga, o que é ramal de esgoto, o que é subcoletor, entendeu? Fica mais fácil assim, para você não se perder, tá? Porque senão, se você for fazendo assim, sem identificar os trechos, você acaba sem saber se você já usou aquele, se você já dimensionou ou não, certo? Então coloquei aqui, ó, trecho AC, né? Daqui até aqui trecho AC, aqui trecho BC, aqui trecho CD e assim por diante. Veja que as letras estão de montante para jusante, né? Então o que é montante? É o trecho que vem antes, jusante é o trecho que vem depois, tá? Então eu coloquei a ordem das letras de montante, né, de antes, né, do que vem antes para o que vem depois, tá? Então o fluxo do esgoto é no sentido de crescente do alfabeto, tá? Então as letras que vêm por último no alfabeto, aqui é o último trecho, tá? E a letra que vem primeiro no alfabeto é o primeiro trecho, ok? Então vamos lá. Vamos identificar os ramais de descarga. Então são os trechos que saem das peças, né? Então esse trecho que sai aqui do tanque lava-roupas, né? O trecho AC é um ramal de descarga, né? Porque é o primeiro trecho que sai da peça. Esse trecho BC também é um ramal de descarga, tá? Então eu fiz o seguinte, eu elaborei aqui uma planilhazinha no Excel
para a gente organizar, né, nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui o trecho do projeto. Vou colocar aqui A, tracinho, C, né? Opa, vou colocar a letra maiúscula. AC, né? Trecho AC. E aqui o trecho BC, né? Eles dois, opa, desculpa, tá certo. AB, BC são ramais de descarga. E coloquei aqui também, ó, umas siglas, né? RD, ramal de descarga. Aqui RE, ramal de esgoto. TQ, tubo de queda. SC, subcoletor. CP, coletor predial. E UHC é a unidade Hunter de contribuição. É um número atribuído ao trecho, né, do ramal de descarga. E o somatório deles vão dar os somatórios de UHC para os outros trechos, tá? Mas eles começam no ramal de descarga, certo? Ou seja, você atribui esse valor de unidade Hunter, que é um tipo de valor de probabilidade de contribuição no seu sistema, tá? E aí, para cada ramal de descarga, a depender do que seja esse ramal de descarga, eu vou ter um valor aqui diferente, tá? E aqui o diâmetro que eu vou verificar na tabela, qual será o diâmetro de cada trecho desse. Pronto, perfeito. Então, coloquei aqui já os primeiros trechos, que são ramais de descarga. Eu vou colocar aqui um X, já identificando que esses dois, ó, tanto o AC como o BC, são ramais de descarga. Aí vamos continuar de montante para jusante, né, no nosso projeto. Então já tenho esses dois aqui identificados. Agora eu tenho o trecho CD. Né? O trecho CD, ele recebe contribuições de 2 ramais de descarga. Então ele é um ramal de esgoto. Então, ramal de esgoto são trechos que recebem contribuições de ramais de descarga. Beleza, então eu vou colocar aqui, trecho CD, e vou marcar com um ramal de esgoto. Tá? Eu faço isso para identificar melhor, para eu não me atrapalhar na hora de olhar na tabela, certo? Então primeiro eu vou preencher tudo aqui para depois dimensionar, tá? Para não me perder. Pronto, estou aqui em CD, né? Então eu vou continuar. CD agora vem DJ. Então DJ recebe contribuição de quê? De um ramal de esgoto, né? Então os trechos que recebem contribuições de ramais de esgoto são subcoletores. Então DJ é um subcoletor, tá? Então vou colocar aqui DJ e vou marcar aqui em subcoletor, esse C. Tá? Pronto, já cheguei aqui na letra J, no meu projeto. Estou aqui. Agora eu vou pegar tudo isso aqui do banheiro antes de continuar, tá? Então você vem por aqui, chega nessa caixa e não continua aqui ainda não, depois de coletar o banheiro, né? Porque eu só vou liberar para cá depois que eu coletar o esgoto daqui desse outro ambiente. Então qual é a letra menor aqui que tem, né? Depois do D, né? Eu tenho o E, né? Tá vendo? D, E, né? Na sequência. Então vou usar agora o trecho EG. EG é um ramal de descarga, né? Que saiu daqui do lavatório. E o trecho FG é um ramal de descarga também que saiu do ralo do chuveiro, tá? Então EG e FG, ramal de descarga. Então EG e FG. Eles são o quê? Ramais de descarga. Eu coloco um xizinho aqui para identificá-los, né, como ramais de descarga. Pronto, já estou aqui nessa posição do ponto G, né? Agora eu tenho HI, né? HI. Depois do G vem o H, né? Então HI é um ramal de descarga, ou seja, ele sai do vaso, né? Sai da peça de utilização. Então HI, ó, HI é também um ramal de descarga. Certo? Continuando, agora eu tenho o GI, né? O GI é um ramal de esgoto, porque recebe contribuição de 2 ramais de descarga. Então, os trechos que recebem contribuição de ramais de descarga é um ramal de esgoto, tá? Então, aqui, ramal de esgoto. Qual é a letra mesmo? GI. Então, GI é um ramal de esgoto, porque recebeu contribuição do ramal de descarga. Tá? Vamos voltar lá para o desenho.
Pronto, aqui eu tenho ramal de esgoto e ramal de descarga. Tá? Então, esse daqui, ó, apesar de receber contribuição de ramal de esgoto, mas também recebe contribuição de ramal de descarga. Então, ele vai continuar sendo ramal de esgoto, tá? Esse trecho não é subcoletor ainda, certo? Porque ele está recebendo ramal de descarga ainda aqui. Então, é ramal de esgoto também, o IJ. IJ, ramal de esgoto. Pronto, já estou na letra J. Então, cheguei na caixa, né? Eu já coletei aqui área de serviço e coletei banheiro. O tubo de ventilação a gente vai fazer depois, tá? O tubo de ventilação é um cálculo, né, separado. Aí, continuando, agora eu tenho o JM, né? JM recebe contribuição de um subcoletor e de um ramal de esgoto. Então, ele é um subcoletor. Então, JM é um subcoletor. Então, JM, subcoletor. Então, subcoletor é esse SC aqui. Marcar um xizinho aqui em subcoletor. Pronto, beleza. Já cheguei nessa caixa. Agora vem a cozinha, né? A contribuição da cozinha. Então, o trecho que sai da pia da cozinha até a caixa de gordura é o quê? Um ramal de descarga, né? Porque todo trecho que sai da peça é um ramal de descarga. Então, KL é um ramal de descarga. Vou colocar aqui KL. KL é um ramal de descarga. E agora eu tenho o LM. O LM é um ramal de esgoto, né? Ramal de esgoto. Porque recebe contribuição de um ramal de descarga. Então, LM, ramal de esgoto. Pronto, já estou aqui nessa caixa, a letra M, né? Aí agora o esgoto continua, né? Eu tenho o trecho MN, que recebe contribuição de tudo aqui, né? É contribuição da área de serviço, contribuição do banheiro e contribuição da pia de cozinha. Então eu falei para vocês que o trecho depois da última contribuição, né, dos ambientes da casa, não é mais subcoletor, passa a ser coletor predial. Então o MN já é um coletor predial, MN, tá? Então MN é um coletor predial. Então vou marcar aqui, nessa daqui, um xizinho, identificando o trecho MN. E quais são os outros trechos? Eu tenho o NO, o OP e o PQ. NO, OP e PQ, tudo isso aqui é coletor predial. NO, OP e PQ. NO, OP e PQ. Se essa casa ela não tivesse tratamento particular, né? Aí, depois da última caixa ali, iria para o coletor público, né? Iria para a rede de esgotos urbana. E daí, dirigia-se para, geralmente, para uma estação de tratamento ou para uma estação elevatória, né? Se precisar de aumentar a cota, né? Para chegar na estação de tratamento. Pronto, já identifiquei os trechos, né? O que era ramal de descarga, o que era ramal de esgoto, o que era subcoletor e o que era coletor predial. Note que não apareceu nenhum tubo de queda. Por quê? Porque é uma casa térrea, né? Como é uma casa térrea, não tem tubo de queda. Agora eu preciso, né, conhecer isso aqui, o UHC, tá? E aí, professor, como é que eu vou saber esse UHC? Então você vai olhar na primeira tabela, que é dos ramais de descarga, qual o UHC para cada peça de utilização, para cada aparelho sanitário. Então, como é que a gente vai fazer? No caso, o trecho AC. Esse trecho AC, ele recebe contribuição de que equipamento? A gente vai olhar no projeto, ó, trecho AC, recebe contribuição de um tanque de lavar-roupas, tá? Então, vamos olhar na tabela 3, qual é aquele UHC para o tanque de lavar-roupas. Então, a gente vem aqui, nessa tabela, e vamos procurar aqui, tanque de lavar-roupas. Tá aqui, nessa linha aqui, tanque de lavar-roupas. Tem aqui, número Hunters de contribuição, número de unidades Hunters de contribuição, 3, tá vendo? E aqui tem diâmetro mínimo do ramal de descarga, 40. Então aqui eu já tenho o diâmetro para o ramal de descarga.
tenho o HC e tenho o diâmetro. Então vou colocar ali naquela linha para o HC 3 e o diâmetro 40, tá? Então aqui, ó. Vou colocar nessa linha do trecho AC, aqui onde tem o HC colocarei 3 e o diâmetro 40 milímetros. Então eu já dimensionei, né? Bastou olhar na tabela para ver o diâmetro mínimo para aquele ramal de descarga, que é o tanque de lava-roupas. Então a saída do tanque de lava-roupas é 40 milímetros no mínimo. E nós vamos colocar o mínimo, porque não queremos gastar a mais, né? Senão o nosso cliente vai reclamar. Então a gente tem que colocar o mínimo. Não pode colocar diâmetros exagerados. Então a gente tem que ir a partir do mínimo, tá? E depois ir crescendo conforme seja necessário. Pronto, já coloquei aqui o trecho AC. Agora o trecho BC recebe contribuição de que peça de utilização? Vamos olhar no desenho. É uma máquina de lavar roupas, né? O BC. Então, a máquina de lavar roupas, aqui na nossa tabela, está aqui na última, tá aqui na última linha. Máquina de lavar roupas tem 3 o número de HCs e 50 milímetros o diâmetro, tá? Máquina de lavar roupas. Então, beleza. Vou colocar aqui 3 para o HC e 50 milímetros para o diâmetro. Então, já dimensionei esses dois. Então, eu vou fazer isso aqui, que eu fiz agora para esses dois, para todos esses que estão nessa coluna, tá? Na coluna do ramal de descarga. Porque ele já tem lá o HC na tabela e o diâmetro, tá? É só olhar e colocar aqui, tá? Então, por isso que é importante você identificar quem é quem, tá? Para não se atrapalhar. Então, vamos para o EG, né? Que é o próximo ramal de descarga. Quem é o EG? Então, vamos olhar no nosso projeto. O EG é esse trecho aqui, que vem do lavatório. Então, eu vou olhar na tabela da norma, lavatório, aqui tem aqui lavatório de residência e lavatório de uso geral. O que é um lavatório de uso geral? É de outra edificação que não seja residência, tipo escola, comércio. Então, qual é o HC do lavatório de residência? É 1. E qual é o diâmetro mínimo? 40. Beleza, então vou colocar lá para o trecho EG, aqui no HC 1 e o diâmetro 40. Joia. Então, agora vamos para o próximo, ó, o FG. Então, vamos ver no nosso desenho quem é o FG. O FG, ele está vindo aqui do ralo do chuveiro, ralo sifonado. Então, vamos olhar na tabela, chuveiro, né? Então, chuveiro está aqui, chuveiro de residência, 2, o HC, e o diâmetro mínimo 40. Beleza, então, vou colocar aqui na nossa tabela, aqui na coluna do HC 2, e aqui 40 milímetros, tá? Então, note que nem sempre o diâmetro corresponde ao HC, tá vendo? Aqui também era 3 e 3, aqui foi 40 e 50. Aqui era 1 e 2, aqui apesar de ser 1 e 2, é 40 e 40, tá? Então, às vezes muda, tá? Aí vamos agora para o trecho HI. Então, o trecho HI, no nosso desenho, é o vaso sanitário. HI, recebe o esgoto do vaso sanitário. É o trecho mais problemático. Então, vamos ver qual que é o HC dele. Vaso sanitário, bacia sanitária. Tem aqui o HC 6 e o diâmetro mínimo 100 milímetros. Então, toda vez que tiver um vaso sanitário, o diâmetro mínimo ali é 100 milímetros. E é o diâmetro que nós vamos colocar. Então, aqui será 6 e aqui 100 milímetros, né? O tubo que sai do vaso sanitário. Pronto, já coloquei esses daqui. Qual é o próximo ramal de descarga? O KL. KL, vamos ver no nosso desenho quem é. Então, é mais para frente aqui. O KL recebe esgoto de quê? Da pia da cozinha, certo? Então, vou olhar aqui, pia de cozinha. Pia de cozinha residencial. Tem pia de cozinha industrial, tá? E pia de cozinha residencial. Então, pia de cozinha residencial é 3, o HC, e 50 milímetros. Então, aqui será 3 e 50 milímetros o diâmetro, tá? Da saída da pia da cozinha. Pronto, já coloquei todos os diâmetros aqui dos meus ramais de descarga. Perfeito. O que é que eu faço agora? Agora eu vou para os ramais de esgoto, tá? Vou dimensionar esse aqui.
Eu coloquei aqui um comentário em cada sigla dessa, mostrando qual tabela você vai usar. Ó. Esse daqui você vai a tabela 3, que eu acabei de usar, né? Aqui é o ramal de esgoto, você vai para a tabela 5, para você não se perder, tá? Então, o ramal de esgoto você vai usar a tabela 5. Beleza, então vamos lá para a tabela 5. Então, tabela 5. Aqui é para... tabela 5 é essa. Pronto, tabela 5 é para o ramal de esgoto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Beleza, e como é que eu vou fazer aqui na tabela 5? Ela é diferente. Ela tem aqui o diâmetro de um lado e do outro eu tenho o HC. Só que, como é um trecho que recebe contribuição de outros trechos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os números de unidade Hunters que vêm daqueles trechos anteriores, aquele que eu estou calculando, e depois entrar nessa tabela aqui para achar o diâmetro, entendeu? Então aqui, por exemplo, ó, esse ramal de esgoto do trecho CD, ó, trecho CD, ele vai receber contribuição do AC e do BC, né? Olha, vamos olhar no desenho. O CD, ó, trecho CD, né, que é esse aqui, recebe contribuição aqui do AC e do BC. Então eu vou somar o HC do AC com o BC para ter o HC do CD, tá? Para ter esse valor aqui do trecho CD. Então eu vou somar 3 mais 3. Então no caso aqui, 6, né? É o número de HCs do trecho CD. Então com esse valor aqui, eu vou entrar na tabela 5. Então venho aqui na tabela 5 e vou ver aqui. Aqui é 3, aqui é 6, tá vendo? Então, exatamente o que eu quero, né? Então, se deu 6, então qual é o diâmetro? 50. Então, o diâmetro daquele trecho lá será 50 milímetros, de acordo com essa tabela aí, né? Então, aqui será 50 milímetros. Uma coisa importante é o seguinte, esse diâmetro aqui de saída nunca pode ser menor que nenhum outro de entrada. Então, se eu tivesse aqui 40 e 50 e aqui desse 40, eu não poderia colocar 40, porque eu já venho com 50, tá? Então tem que ser ou 50 ou mais. Mesmo que na tabela 5 dê um valor diferente, menor do que o que está antes, mas você tem que usar, pelo menos no mínimo, um valor que veio a montante, né? Um valor que você já veio, se você vem com 50, você não pode reduzir, tá? Em esgoto, a gente só amplia, né? No projeto sanitário, você só vai ampliando. Ou você está com o diâmetro igual ou ampliado, nunca menor. Você não pode fazer um gargalo, né? Uma restrição, certo? Tem que sempre ou continuar no mesmo diâmetro ou aumentar até chegar no destino final, beleza? Então pronto, já calculei esse aqui, esse ramal de esgoto. Vamos para outro ramal de esgoto. Vou descer aqui, esse aqui, o trecho GI. Vamos ver no nosso desenho quem é o GI e quais as contribuições dele, né? Então, GI está aqui, GI. Recebe contribuição do EG e do FG. Então, é o ralo, né? E o lavatório. Então, EG e FG vai dar o valor do GI. Então, aqui EG e FG. É 1 e 2. Então, 1 mais 2, 3. Então, aqui eu tenho 3, tá? Não é para somar, não é porque está antes aqui que eu vou somar, não. Eu tenho que olhar no meu desenho quem é quem. Então, nesse caso do GI, eu vou somar esse com esse, né? Não somo com o 6, não, tá? Porque o trecho GI não recebe contribuição do HI, tá? Então, agora pronto, eu tenho aqui o trecho GI com o valor de unidades Hunters e vou para a minha tabela, a tabela 5, né? Porque eu estou calculando o ramal de esgoto. Então, a tabela 5, eu tenho 3, né? Aí eu venho para cá, ó, 3, e vou encontrar o diâmetro. Só que aí tem um detalhe, aqui tem um detalhe importante. Apesar daqui ter dado 40, e eu ter aqui 40 e 40, né? Em tese eu poderia colocar 40. Acontece que a caixa sifonada, né? Que é essa peça aqui, caixa sifonada, a saída dela é 50, certo? No mínimo. Então ela tem saída de 50 e de 75. Não tem saída de 40. As entradas são de 40 milímetros, mas a saída é de 50, tá? Então, aqui eu vou colocar 50 porque é uma saída da caixa sifonada, ok? Porque, na verdade,
eu posso colocar um diâmetro maior do que o mínimo, né? Eu não posso colocar menor. Então, como aqui deu 3, né? Mas eu tenho uma saída de 50, então vai atender, né? Uma saída de 50 da caixa sifonada. Então aqui eu não vou colocar 40, mas sim 50. E vou colocar uma observação aqui. Saída da caixa sifonada, né? Para eu lembrar por que é que eu coloquei aqui 50, né? E não 40, certo? Porque quando eu olhar na tabela, né? 1 mais 2, 3. Então aqui seria 40, mas eu estou colocando 50 porque é uma saída da caixa sifonada. Beleza, já calculei esse aqui. Agora o trecho IJ. O trecho IJ, no meu desenho, é esse trecho que recebe contribuição do HI e do GI. Então, HI mais GI. Eu vou somar esses dois. Então, HI é 6 e GI é 3. Então, 6 mais 3, 9. Né? Então, agora eu vou para a tabela 5, né? Porque aqui é um ramal de esgoto. Então, na tabela 5, eu tenho 3 não atende, 6 não atende, 20 atende, né? Porque eu encontrei lá 9, aí eu venho para cá. O diâmetro aqui está como 75, mas aqui também tem um outro problema, né? Eu não posso colocar 75 ali, né? Naquele trecho, apesar de ter dado 75 aqui, olha o que acontece, ó. Aqui, né? Eu tenho senha no trecho HI, tá? Olhando o desenho, esse trecho aqui já é 100. Eu não posso colocar aqui 75, porque senão eu vou estar reduzindo, né? Eu vou estar fazendo uma restrição. Então eu tenho que continuar pelo menos com um diâmetro igual, e não um diâmetro menor. Então o HI, ou aliás, o IJ, né? Será 100, porque é a saída do vaso sanitário. Então eu vou aqui 100 e vou colocar uma observação aqui também. Saída do vaso sanitário, certo? Para eu saber por que eu coloquei 100, tá? Só porque é uma saída do vaso sanitário. Ele recebe contribuição do vaso sanitário. Pronto. Tenho ainda um ramal de esgoto aqui adiante, que é o LM. Tá? Vamos ver quem é o LM no nosso desenho. Tá lá para baixo. O LM, esse aqui, recebe contribuição do KL. Ó. LM recebe contribuição do KL. Então só tem o KL mesmo que joga aqui. Então aqui vai continuar sendo 3, né? Porque só recebe desse, né? Não tenho que somar mais. Aí eu vou para a tabela. Né? Então a tabela para o 3 seria 40. Acontece que aqui eu tenho um problema. Né? Repara, aqui já é 50, né? Então eu não posso nunca colocar 40 aqui. Né? E outra coisa, tem um detalhe. A saída da caixa de gordura é 75. Então eu tenho a entrada de 50 e a saída de 75. Então aqui será 75, né? Especialmente, porque é a saída da caixa de gordura, da CG. Tá? Então tem uns casos especiais, né? São esses casos que eu estou colocando essas observações aqui. Tá? Apesar de eu ter encontrado valores menores lá na tabela da norma, mas devido à construção do meu sistema, né? As peças que eu tenho disponíveis, eu tenho saídas específicas, né? Então aqui é 75 porque é a saída da caixa de gordura. Então toda a entrada de caixa de gordura é 50 e toda a saída é 75. Tá? A não ser que eu tenha várias entradas com uma contribuição maior, aí eu posso sair com um diâmetro maior que 75. É no mínimo 75 a saída da caixa de gordura. Pronto, já dimensionei os meus ramais de esgoto. Aí vamos na sequência. Tem agora os subcoletores. Tem aqui, ó, o DJ é um subcoletor. E agora como é que eu vou chegar a esse UHC aqui do DJ, né? Vamos ver qual é a tabela do subcoletor. É a tabela 7. Então vamos lá para a tabela 7, que é a última aqui da minha apresentação. Essa aqui é a tabela 7. O que é que eu tenho na tabela 7? Eu tenho os diâmetros aqui na primeira coluna. Tem aqui a declividade, que eu tenho que escolher essa declividade, que declividade eu vou usar. E aqui eu tenho o número de unidades Hunters, tá, que eu vou usar. Então, que declividade? Primeiro eu tenho que saber, né, escolher a declividade usual. Então, para subcoletores e coletores prediais, a gente usa 1% no mínimo, tá?
apesar daqui ter meio, mas não é aconselhável usar 0,5%, tá? Só em trechos de grande contribuição. Tanto é que não tem aqui, para diâmetros pequenos, 0,5%. Só para edifícios de apartamento, grandes contribuições, você vai para essa coluna aqui do meio. Mas em residências, a gente usa de 1% para cá, tá? E, no caso, 1% atende tranquilamente, tá? A gente usa 2% para a parte interna, para os trechos que ficam internos aos compartimentos, e 1% para a parte externa, que no caso é os subcoletores e coletores prediais. Então eu vou usar essa coluna aqui, tá? Então eu preciso desse valor, do valor de unidades Hunters de contribuição, para ver aqui nessa tabela qual que é o valor para eu ver aqui no diâmetro. Perfeito. Então eu preciso somar, né, os HCs das contribuições de cada trecho. Então vamos ver qual é o primeiro subcoletor que eu tenho que mencionar, o DJ. DJ recebe contribuição de quem? Vamos ver no desenho. DJ tem contribuição do CD, né? Então CD joga esgoto aqui no DJ. Então, qual é o HC do CD? É 6. Então aqui será 6 também. E aí eu vou com esse valor aqui entrar naquela tabela 7, né? Que aqui é um subcoletor. Então na tabela 7, entrando aqui com 6, né? Está muito longe de 180, tá vendo? Então qual é o diâmetro? Eu venho para cá para olhar o diâmetro. Ó. É 100 milímetros. Então o diâmetro desse subcoletor será 100 milímetros. Então aqui 100 milímetros, tá? Porque é um subcoletor, tá legal? E aí agora qual é o próximo subcoletor? Tem outro aqui, o JM. O JM recebe contribuição de quem? Vamos olhar no desenho. Então, o JM é esse aqui. Recebe contribuição do DJ e do IJ. DJ e IJ. Então, o IJ é 9, né? E o DJ é 6. Né? 9 mais 6, 15. Então, o número de unidades Hunters para o trecho JM é 15. Tá? E aí, com esse 15... eu vou entrar nessa tabela aqui. Ainda está muito longe de 180. Você vai ver que para você chegar a um valor maior que 180 numa casa é muito difícil. Por isso que os diâmetros é de 100 para os subcoletores. Tá? No mínimo é 100, tá? Não pode ser menor que 100. E também não vai passar de 100 muito, dificilmente vai passar de 100, só em muita contribuição, muitos banheiros, né? Uma casa, talvez uma pousada que tenha vários quartos, né? Um hotel, que você consiga vários banheiros contribuírem para passar de 180, tá? Então, no caso aqui, se não for maior que 180, né? Até 180 é 100 milímetros, né? Não precisa nem mais vir aqui nessa tabela, já sabendo dessa informação, né? Então aqui, né? Como deu 15, aqui vai ser 100. E quais são os números de unidades Hunters dos trechos seguintes, né? Do MN, NO, OP e PQ. Então vamos ver no desenho. Ó. Daqui em diante, ó, aí eu vou ter o JM veio de lá, né? E aí eu tenho a contribuição aqui do banheiro ou da cozinha, né? Então o LM também vai contribuir para o trecho MN, né? Que já é um coletor predial. Então o LM é quanto? Então eu tenho contribuindo o JM e o LM. Então JM é 15, né? E o LM é 3. 15 mais 3, 18. Tá? 18 é muito menor do que 180, então continua sendo 100 milímetros, tá? E os outros? Como eu não tenho mais nenhuma contribuição para cá, eu não tenho mais nenhum compartimento com esgoto jogando aqui, então vai continuar com 18 até o final, tá? 18 HC. Então aqui será 18, aqui será 18 e aqui será 18. E os diâmetros continuarão sendo 100, 100 e 100. Certo? Então aí eu dimensionei os tubos de coleta, né, do meu sistema, né, pela norma.
Agora eu vou dimensionar o tubo de ventilação. O tubo de ventilação usa duas tabelas. Tubo de ventilação. Então eu tenho essa tabela aqui e tenho essa outra tabela maior aqui. Então vamos começar por essa pequena. O que é que diz essa tabela menorzinha, a tabela 1, para tubo de ventilação? Diz que eu tenho uma distância máxima, a distância máxima de um desconector ao tubo ventilador. O que é desconector? No nosso caso é a caixa sifonada, certo? A caixa sifonada desconecta o mau cheiro, o mau odor do esgoto primário do esgoto secundário, ou seja, o odor fica no esgoto primário, então ele desconecta o meu sistema. Então o desconector é a caixa sifonada. Então qual é a distância máxima do desconector ao tubo ventilador? Aí eu tenho aqui alguns valores em metros e aqui eu tenho o diâmetro nominal do ramal de descarga, ou dois ramais de descarga que estão ligados a esse desconector, certo? Porque o desconector, no caso a caixa sifonada, recebe ramais de descarga. No nosso caso aqui, eu tenho, deixa eu dar um zoom aqui no banheiro, a caixa sifonada é esse equipamento aqui, eu tenho esse ramal de descarga que vem do lavatório e esse ramal de descarga que vem aqui do ralo do chuveiro, né? Então os diâmetros deles, né, são de 40, né? Então aqui é 40, se você olhar aqui, o EF, aliás, o EG e o GF, EG é 40, tá vendo? E o FG, né? O EG e o FG é 40. Então os dois são 40 milímetros. E aí, eu vindo aqui nessa linha do 40, aqui tem aí um valor da distância máxima de 1 metro. Então, para ramais de descarga de 40, a distância máxima da caixa sifonada ao tubo ventilador tem que ser 1 metro. Então, no máximo 1 metro. Então, no desenho eu coloquei uma cota aqui, mostrando aqui, da caixa sifonada até a saída do tubo ventilador, que aqui é o tubo que vai para o tubo de ventilação aqui, tá vendo? É o ramal de ventilação. Então essa distância aqui não pode ser maior do que 1 metro. Então tá 65 centímetros, então tá tranquilo, certo? Ok? E aí tem uma outra tabela que é para você saber o diâmetro do tubo de ventilação, que é a tabela seguinte. Essa tabela aqui. Então o que é que diz essa tabela aqui? O que é que ela tem? É dimensionamento de colunas e barriletes de ventilação. Então, aqui é onde eu vou dimensionar o meu tubo de ventilação, o meu ramal e o meu tubo de ventilação. O que é que eu tenho aqui nessa tabela? Eu tenho o diâmetro nominal do tubo de queda ou do ramal de esgoto que está contribuindo com gases para o meu tubo de ventilação. Então, eu tenho que verificar na minha instalação qual é o maior diâmetro, repare esse termo, qual é o maior diâmetro entre ramais de esgoto e tubos de queda que estão contribuindo para aquele tubo de ventilação, certo? No nosso caso, como é uma casa térrea, eu não tenho tubo de queda, né? Eu tenho só ramal de esgoto. Então eu vou olhar lá qual é o ramal de esgoto que eu vou usar como referência. Então aqui no meu projeto, qual é o ramal de esgoto, né, que eu vou usar como referência? Eu vou usar esse ramal de esgoto aqui, o IJ, porque é ele que vai me levar a uma produção maior de gases, né, que vem aqui do vaso. Tá? E qual é o diâmetro desse IJ? Então, eu olhando aqui, o diâmetro do IJ é 100 milímetros. Então, eu vou fazer como referência, né, para dimensionar o tubo de ventilação, o ramal de esgoto de 100 milímetros. Tá? Então é com esse valor de 100 que eu vou aqui na tabela ver, nessa coluna aqui, qual é o primeiro 100 que aparece. 40, 50, 75, 100. Então o primeiro, então eu vou usar essa linha aqui, do primeiro 100 que aparecer. E aí o que é que tem mais aqui, né, de informação? Eu tenho número de unidades Hunters de contribuição. Então qual é o número de unidades Hunters de contribuição máxima que eu posso ter para essa linha? 43. Então vamos olhar nesse ramal de esgoto aqui, de 100, que eu escolhi lá, qual é o valor de UHC que tem lá. Então o valor que eu olhei, né, foi esse aqui, né, IJ, eu tenho 9, né? Então está bem menor do que o que está lá na tabela, né, da norma. Então atende, né?
Se fosse maior do que esse valor, fosse maior do que 43, eu iria para a linha seguinte, para a linha abaixo, que vai aumentando aqui ó, o número de OH6, tá? Então eu vou usar essa linha mesmo. Aí agora eu tenho aqui para frente ó, a seguinte informação. Tem aqui o diâmetro do tubo de ventilação, aqui é o diâmetro, e aqui eu tenho o comprimento permitido, o comprimento máximo do ramal e tubo de ventilação. Então como eu estou nessa linha aqui do 100, né, do primeiro 100, eu vou olhar aqui, aqui não tem, né, não é permitido essa coluna, eu venho aqui para essa segunda coluna, que tem 11 metros. Então eu posso usar essa coluna se eu tiver no máximo 11 metros de tubo envolvido aí entre ramal de ventilação e tubo de ventilação. O que é o ramal de ventilação e tubo de ventilação? Ó, vamos olhar no desenho. O ramal é esse trecho aqui horizontal, que está conectado ao meu ramal de esgoto aqui, né? E o tubo de ventilação é o tubo vertical, que sobe até acima do telhado. Então aqui eu tenho uma cota que eu coloquei, né? 1,32, e eu vou somar mais essa vertical. Eu não tenho essa informação aqui, mas eu posso estimar. Como eu tenho uma casa térrea, digamos que eu tenho um pé direito de 3 metros e tenho um ponto de telhado aí de 1 metro. Então 3 metros mais 1 metro, 4, mais meio metro passando do telhado, 4 metros e meio, mais 1,32, né? Vou ter 5,82, 6 metros, né? No máximo terei 6, 7 metros de tubo entre esse trecho horizontal e o trecho vertical. Uns 6 a 7 metros, estourando, eu teria de comprimento de tubo aí. Só aqui eu tenho que valor? Tenho 11, então atende, né? Eu posso usar essa coluna aqui, com esse valor de 11. Então note que eu vim daqui, desse 100, que é o ramal o diâmetro do tubo do ramal de esgoto, né? Olhei isso aqui, né? O número de unidades Hunters, se atendia, atendeu, porque lá tinha 9. Aí vim para cá, aqui eu encontrei 6 a 7 no máximo, e agora eu vou subir para encontrar o diâmetro do meu tubo de ventilação, que é 50. Então é assim que se encontra o diâmetro do tubo de ventilação, tá? Através desse percurso. Então primeiro você tem que escolher qual o ramal de esgoto que você vai usar, né? O ramal de esgoto com maior contribuição. Aí você vai conferir se o número de unidades Hunters não passa desse valor que está aqui. Depois vem para cá, olha o comprimento. E depois, se o comprimento atender, você sobe para verificar o diâmetro. Então, no nosso caso, o tubo de ventilação é 50 milímetros. E aí eu vou colocar aqui, ó, abaixo, né? Escrever aqui, tubo de ventilação igual a 50 milímetros. Tá? E assim eu dimensionei o meu sistema, né? Dimensionei os tubos de coleta e dimensionei o tubo de ventilação, certo?